Olá a todos. Dando continuidade a esta temática da formação profissional, vou tentar agora dar-vos alguns exemplos práticos de onde ir buscar informação e de como planificar uma sessão e um curso de formação profissional. Ora bem, os caminhos onde nós poderemos ir buscar informação será ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, que daí nos remeterá para todas as áreas, concretamente Catálogo Nacional de Qualificações, entre outras. Então vamos entrar no site do IFP e aqui podemos consultar informação sobre a formação. Ao entrarmos neste campo, aparecem-nos logo as diferentes tipologias e modalidades de formação profissional, cursos de aprendizagem, que são dirigidos a jovens, cursos de educação e formação para jovens também, tal como o próprio nome denomina para jovens, cursos de especialização tecnológica ou SETs, portanto, acabam por ter alguma ligação ao ensino superior, são cursos pós-secundário não superiores, conferem a qualificação de nível 5. Cursos de educação e formação de adultos são cursos dirigidos a adultos com mais de 18 anos e que visam a conclusão quarto ano, sexto ano, nono ano e 12º ano. Formação modular certificada, que são ações de curta duração, de 25 ou 50 horas, cuja informação está contida no Catálogo Nacional de Qualificações. Medida da vida ativa é a formação dirigida a público desempregado, que visa formar e integrar emprego qualificado, competências básicas, dotar as pessoas com idade igual ou superior aos 18 anos que não tenham frequentado o primeiro ciclo do ensino básico. Portanto, o objetivo é dotar competências básicas em termos de leitura, escrita, matemática, TIC, tal como aqui aparece. Enfim, um conjunto de modalidades que de alguma forma nos permite desenvolver as competências em termos de escolaridade e competências básicas também para tornar as pessoas de alguma forma, seria esse o objetivo básico, mais competitivas, mais qualificadas e mais competentes. Depois devemos de alguma forma tentar consultar os referenciais de formação. O que é que são os referenciais de formação? São no fundo os programas que nos permitem aceder, tendo em conta a modalidade de formação, aos conteúdos programáticos e à estrutura do próprio curso. Poderemos ver também os referenciais concretamente no que diz respeito aos formadores, portanto, imaginem o curso de formação pedagógica inicial de formadores e também contínua. Ao consultar aqui tem o PDF com toda a informação do próprio referencial e mais uma vez como é que aparece os objetivos gerais, objetivos específicos, a metodologia utilizada, de que forma é que são efetivamente organizadas as sessões, como é que são avaliadas, a própria planificação. Pronto, podem de algum modo depois consultar estes documentos e estes instrumentos. Aqui acabam por ter praticamente toda a informação que nos remete para o âmbito da formação profissional. Voltando aqui um bocadinho atrás à questão da formação e dos próprios referenciais, ao consultarmos aqui num global, acedemos, por exemplo, no curso de Marketing e Publicidade, verificamos aqui que não existe nenhum curso em termo revogado. Pode também efetivamente acontecer esta questão e temos que procurar sempre os mais atualizados. Se voltarmos ao inicial, as modalidades de formação profissional, por exemplo, na formação modular certificada, que foi o exemplo dado anteriormente, vai-nos remeter para consultarmos o Catálogo Nacional de Qualificações. Portanto, já abre no Catálogo Nacional de Qualificações. Ao consultarmos o catálogo, podemos pesquisar especificamente por um curso, por uma ação que aparece aqui em termos de qualificação. O exemplo que vos vou mostrar prende-se com um curso específico e então vou colocar aqui para pesquisar, que é a liderança e motivação de equipas. A UFCD, Unidade de Formação de Cursos de Direção,
liderança e motivação de equipas, vai-me aparecer a designação da UFCD, o código, a carga horária, quais são os objetivos gerais, identificar as diferentes teorias da motivação, distinguir estilos de liderança, organizar o trabalho de equipa, avaliar a equipa e os resultados do seu trabalho. E depois aparece aqui os conteúdos, quais são no fundo os temas e os conteúdos que devemos tratar. Principais teorias da motivação, inteligência emocional e criatividade, motivação e as diferentes formas de organização do trabalho, motivação e liderança, liderança e comunicação, grupos e liderança, comunicação nas equipas de trabalho. E vemos aqui ainda por fim quais são os referenciais onde aparece esta UFCD, ou seja, da qual faz parte esta UFCD. Quem fizer um curso de técnico de gestão de produção de calçado e marroquinaria terá esta UFCD, técnico de máquinas florestrais também, técnico de relações laborais também. E agora, com isto, com esta informação, o que é que o formador, ou o que é solicitado ao formador e à entidade formadora para fazer? Então, vou-vos mostrar. Motivação e gestão de equipas de trabalho, a liderança e gestão de equipas de trabalho. Podemos depois fazer alguma alteração em termos de designação, contudo deveríamos sempre manter a mesma. Tem os objetivos, portanto, no final da formação os formandos devem ser capazes de identificar as diferentes teorias da motivação, enumerar diferentes estilos, refletir sobre as questões da resolução de conflitos. Depois tem os diferentes conteúdos programáticos, poderemos incluir alguns conteúdos, se quisermos de alguma forma acrescentar valor a esta UFCD. Quem são os destinatários, quem é o formador, a data e o horário da formação, os dias e quais são efetivamente as regalias pela frequência da própria ação. Depois disto, teremos que definir o próprio cronograma. Há várias formas efetivamente de fazer, aquela que vos trago aqui, aprendo com a minha prática em termos de trabalho. Poderemos definir um cronograma em Excel, distribuímos aqui pelos dias da semana, qual é que é efetivamente a carga horária. Depois uma grelha de planificação modular, ou seja, eu vou distribuir aquelas 50 horas, tendo em conta objetivos, quais são os conteúdos, os métodos e as técnicas e atividades pedagógicas, os recursos didáticos e a forma de avaliação e a duração em termos de horas. Reparem aqui, método expositivo, método ativo, método ativo. Portanto, um conjunto de informação que nos vai ajudar a organizar e a planificar toda a ação de formação. Depois terão que, vou-vos dar um exemplo, uma vez que vocês também terão que fazer isto para o vosso trabalho, planificar uma sessão de 4 horas. Ou seja, quais são os objetivos, os conteúdos, métodos, atividades pedagógicas, os recursos, a forma de avaliação e a duração. Posto isto, executamos a ação, não é? E por fim, teremos que avaliar. Tenho aqui alguns exemplos, mais uma vez, resultantes da minha prática. Há outros instrumentos, vou-vos mostrar este e vou-vos mostrar mais um em Excel. Vocês poderão optar por aquele que melhor considerem que se adequa à vossa prática. Vamos avaliar, temos os critérios gerais, assiduidade, pontualidade, participação, motivação e empenho, iniciativa e autonomia, capacidade para trabalhar em grupo e relacionamento interpessoal. Podemos utilizar uma escala desde o muito insuficiente, insuficiente, suficiente, bom e muito bom. E depois, tendo em conta os objetivos, no final do UFCD o formando é capaz de, vamos voltar aqui em cima, identificar diferentes teorias e enumerar os diferentes estilos comunicacionais. E aqui depois classificamos quais foram os instrumentos de avaliação utilizados e fazer uma avaliação descritiva do formando. Desempenho global no UFCD e assim no formador. Também fazemos avaliação-reação. Recordam sermos falar disto. Um exemplo de uma grelha para os formandos avaliarem o desempenho do formador, em termos de pontualidade, relacionamento interpessoal, se promove o espírito de iniciativa e de autonomia, se motiva o grupo para a realização das tarefas, em termos de empenho e como é que é globalmente o seu desempenho. Em termos também de avaliação da qualidade, desenvolvimento e funcionamento do curso, mais uma vez, expectativas face ao curso, adequação dos conteúdos ao perfil do curso, relacionamento, apoio da coordenação, os meios audiovisuais, as instalações e, de um modo geral, como consideram esta ação de formação. Podemos também utilizar uma outra grelha ou uma outra escala
esta é muito próxima daquela que é utilizada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, em que colocamos os nomes dos formandos e os parâmetros que efetivamente poderemos utilizar. Ou seja, por exemplo, a assiduidade, esteve presente nas sessões, a pontualidade, espírito de equipa, relações interpessoais, a própria participação, responsabilidade, utilizando também uma escala, definindo muitas das vezes aquilo que é que efetivamente poderemos avaliar. Há várias escalas, várias grelhas, inclusivamente se consultarem o manual de formação pedagógica de formadores, que nós vimos anteriormente, podemos voltar lá novamente, para a avaliação de cada uma dos modos que compõem este referencial, é apresentada uma grelha, e essa grelha depois pode ser adaptada e pode ser utilizada em diferentes situações e em diferentes contextos, tendo em conta efetivamente aquilo que pretendemos avaliar. Vamos ver aqui. Por exemplo, aqui, parâmetros de avaliação, pontuação de 1 a 5. Domínio dos assuntos, aplica os conhecimentos adquiridos em exercícios ou casos concretos. Aqui, normalmente, tem a designação do nome do formando. E depois de 1 a 5, criatividade e autonomia, generalização dos saberes, a participação. É muito importante a definição, o que é que significa cada um destes parâmetros, para todos os formadores estarem a pensar no mesmo conceito quando estão efetivamente a avaliar. E depois os próprios formandos também poderão fazer uma autoavaliação tendo em conta estes mesmos itens. Depois é atribuída efetivamente ou poderá ser atribuída efetivamente uma classificação. Muitos parâmetros, muitas formas que vocês poderão tirar aqui algumas ideias para construir as próprias grelhas em termos de avaliação, por exemplo, o rigor, a estruturação, a criatividade. Permite-nos efetivamente fazermos uma boa avaliação. Um dos exemplos que eu também muitas das vezes costumo mostrar aos alunos é a grelha que é utilizada para as autoscopias. As autoscopias é uma simulação de uma sessão em que, além daquilo que é apresentado em termos de conhecimento, é avaliada a forma como efetivamente é apresentado. Portanto, não domina a matéria, domina bem a matéria, domina a matéria de forma relevante, domina a matéria de forma excelente. O facto de ser necessário sempre comunicar os objetivos e de que forma é que essa avaliação é efetivamente feita, a adequação dos métodos e das técnicas, a motivação, suscita motivação aos participantes, as atividades, a facilitação e a estruturação do conteúdo, são feitas as sínteses, o como se interage com o grupo, a forma como modera as discussões, a autoconfiança, comunicação dos resultados, a gestão do tempo, a criatividade pedagógica e o planeamento das atividades. Portanto, eu espero sinceramente com estes exemplos vos ter ajudado a perceber de uma forma mais prática como é que poderemos colocar em prática efetivamente a formação profissional desde a fase inicialmente desde a fase da candidatura, depois a fase do diagnóstico, do planeamento, da execução e da avaliação da formação. Terminamos por aqui.